Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o professor Alex Guedes. Hoje eu estou tendo a oportunidade de trazer ele novamente, João Garcês. Tudo bem, João? Tudo bom, professor Alex? Como vai você, meu amigo? Tudo Tudo bem? É uma ótimo. satisfação muito grande estar aqui com o seu público, que cada vez mais está crescendo, viu? Eu É tenho isso. acompanhado, tenho dado lá os meus likes, viu? Para Que poder as bom. matérias bem interessantes. Essa última que foi da higienização, né? Foi ensinado, muito bom. Parabéns, Professor gostei. Camilo, obrigado. É, Hoje o João vai dar uma aula aqui sobre implantes curtos. João, é. por que foi feita essa parte de implante curto? A indústria começou a querer desenvolver esses implantes curtos. Bom, você sabe que após a extração dentária, a perda óssea, né? Inevitável, não tem como controlar. E no passado, além de ter toda essa ausência do dente que fazia, ainda o uso da prótese terminava traumatizando esse rebordo que aproximava de estruturas nobres. Consequentemente, você ficava sem ter uma profundidade de 8, 10 milímetros para colocar um implante. Então você só tinha 6 ou menos que 6, 7, 5. Então eles projetaram fazer implantes de 4, implantes de 5, de comprimento, né? São implantes realmente reduzidos para essas áreas, próximo de nervo alveolar inferior, de seio maxilar, fossa nasal, essas regiões mais nobres. Com isso você evita de fazer procedimentos maiores como enxertia, uma regeneração tecidual guiada, você colocar uma membrana com osso sintético para o osso voltar a crescer, ou colocar um bloco, um pequeno pedaço de osso coberto com membrana. Quer dizer, são outros procedimentos que geram cirurgias com alguma morbidade, não tão grande, mas significativa, quando você tem a opção de usar esses implantes, que você não tem essa morbidade. Tá. Diminuir a questão de quantidade de cirurgias para reabilitar e tempo de ir para reabilitar também. Sim, aí você tendo esse recurso, ao invés de você fazer de 2 a 3 procedimentos cirúrgicos, você só faz um. É. E aí, em primeiro lugar, tem o que? Menor número de morbidade para o paciente. Em segundo lugar, evita tirar o paciente do seu dia a dia em todos os âmbitos, de algum incômodo, alguma coisa, por exemplo, se for enxertia, tira você da sua atividade laboral. E, em terceiro lugar, custo, né? E nós sabemos, quanto mais expomos os nossos clientes com todo o princípio de segurança, você está correndo um risco muito baixo hoje com a tecnologia de material, mas você está correndo. E a questão também de fugir de algumas estruturas anatômicas. Exatamente, seio maxilar, alveolar inferior, né? São estruturas nobres que você tem que evitar tocá-las, né? E Porque sempre, você... e sempre que possível fazer sempre 2 implantes para fazer o prótese unida também, para ter uma estabilidade um pouco Também, maior. se você tem mais osso de um lado do que do outro, você faz com a antiga tipo ponte fixa, né? 3 coroas em cima de 2 implantes. E aí você, tendo um osso de altura de 4, 5 milímetros, você consegue, né? Colocar esses implantes. Agora, esses implantes, alguns tipos têm um diâmetro maior, então o osso tem que ter um pouco mais também, mais de largura, que é outro ponto que nós vamos falar mais adiante. Deixei isso para mais adiante. Mas você tem que ter uma largura que normalmente o osso tem, porque com o achatamento do tempo e às vezes uma prótese traumatizando em cima, ele vai reabsorvendo, né, por igual. Não fica aquele bordo bem agudo. Nós temos que ter uma ideia aqui de tipos de implantes e não vamos levar em consideração, basicamente, implantes de os demais tipos. O que a gente quer focar aqui é este, está no verde, que é um implante curto, e o logo abaixo, que é um implante mais de 6 milímetros também. Os demais do lado, para quem está vendo a tela, os 5 juntos, são a variedade, outros de diâmetros de superfície de uma evolução dessa marca de implantes, que é a Strauma, é uma marca suíça-alemã. Então, aqui você tem a ideia que nós vamos focar nesses primeiros minutos iniciais falando sobre esse verde, onde está aí de 4 milímetros, esse cinza de 6 milímetros, e posteriormente nós entraremos aonde tem esse segundo da turma, né, creme, falando mais desse segundo, que é o diâmetro reduzido. Esses dois do lado direito da tela são em questão de comprimento, e esse segundo da escala são da escala creme, né, que é o diâmetro reduzido. Quando você busca alguma coisa na literatura, procurando saber o que você tem em relação a esses implantes, tanto de comprimento menor do que 7 e um diâmetro menor do que 3,5, né?
você vê esse levantamento foi feito em 2018, o que é que você vai encontrar? Eles queriam saber como seria o resultado desses implantes em uma pessoa que tem uma mandíbula atrófica, aquela que muitas vezes, Alex, o dentista diz assim, olha, só não tem mais jeito, tem que ficar com prótese. Ou a senhora vai fazer uma cirurgia muito grande, vai ficar aí, o paciente desanima. Isso aí é uma revisão de meta-análise, onde eles pegaram o quê? Um total de quase 3 mil implantes curtos e 3 mil implantes de diâmetro reduzido. E eles fizeram essa avaliação em relação aos implantes curtos, entre 4 e 5,4 milímetros em comprimento, mostrou resultados comparáveis com o de 5, de 5,5 a 6,5. Há um nível de resultado de 95%, né? 96,4% para cada um. É um excelente resultado. Isso nessa metodologia aplicada. Mas hoje sabemos que o nível de resposta dos implantes vai além disso, como vocês vão ver mais na frente. E em relação aos implantes, que foi muito interessante, é que nós também, os implantes com diâmetro reduzido, entre 3 milímetros e 3,25, foi de 94 a taxa de sobrevida, 0,3, enquanto ele tem uma terminologia de usar um implante diâmetro maior, não diria amplo, né? 3,3 a 3,4 foi 97,7%. Eu lembro, João, que era um preconceito muito grande quando o implante reduzido ele foi lançado. Sim, sempre eles diziam o seguinte, que eu vou ter a oportunidade de mostrar lá na frente, que é um implante que não funcionaria, é um implante que fraturaria fácil, é um implante que não suportaria, né? Mas só que eles esqueceram que essa qualidade de implante com a superfície jateada que foi lançado no mercado, e se você compara ele com um implante de superfície polida, que é só a parte metal, quase não existe hoje, ele sextuplica a área de contato ósseo, ou seja, isso aumenta, né? Até você aumenta a resistência, o suporte ali da mordida que ocorre, né, durante a mastigação. Então, só para você ter uma ideia, o implante hoje ele é capaz de suportar o mesmo calibre de capacidade de mordida do que o dente normal. E muitas vezes, quando você tem, é comum ver na clínica um implante, uma reabilitação com implante de um lado e com um dente natural no arco antagonista, você muitas vezes, numa mastigação, você não suporta, porque termina tendo fratura no dente natural. Também, ou nos dois. Mas é por quê? Porque o dente natural tem uma certa mobilidade natural e o implante não tem. A dureza é maior, né? Então, pode até ter alguns fatores. É um trabalho interessante que eu desejo fazer. E o importante informar, João, que esses implantes foram feitos para serem usados nos posteriores. Foi oportuno você lembrar isso. Muito obrigado. Porque não é nem, como eu falei lá no início, é para a região de seio maxilar e alveolar, o nervo alveolar inferior, né? Nem pensar no anterior. Né? Agora, o implante de diâmetro reduzido, não, é em qualquer região. Bom, você lembrou uma coisa importante, né? O implante curto é para a região posterior. O implante no diâmetro reduzido, lá atrás, no começo de 2000, quando ele foi lançado, era só para a região anterior. Tá? Mas hoje eu vou mostrar uma casuística da nossa clínica pessoal. O implante de diâmetro reduzido usa em qualquer região, mas veio como o professor Alex falou, o implante de curto só usa na região posterior. Desses resultados, eles chegaram a uma conclusão, Alex, dizendo o seguinte, que a taxa de sobrevivência, eles consideram satisfatória, de 95%. Essa taxa de 95% para implante, isso era na década de 2000, antes de 2010. Hoje a taxa de aceitação do implante é acima de 98, 99, é nessa faixa, que faz uma grande diferença. Às vezes você fica pensando 3 pontos percentuais, não, mas faz uma grande diferença a longo prazo e em volume. Tá? E aí ele está dando um outro detalhe, vocês podem ver logo abaixo, em torno de 3 anos. Eu estou falando 98, 99 para 10, 15 anos. Ou seja, 95 é uma boa taxa, mas para 3 anos não é boa nesse parâmetro, quando comparar com outros tipos de implante. Tá?
Eu vou mostrar aqui também outro trabalho que ele queria mostrar a estabilidade dos implantes curtos comparado com os implantes de diâmetro regular, né? Que é standard, né? Como você queira, que é o habitual. E eles compararam 86 dos implantes curtos e 61 dos implantes regulares, ou seja, mais do que 7 milímetros. Ele aí não citou, mas é em torno de 6, 7 milímetros acima são os regulares. E qual foi o resultado que ele encontrou? Veja já a diferença, né? Quando chega a 3, 5 anos. Ele aí já mostrou o standard, como eu falei anteriormente, o implante regular, que tem de 8 para cima, porque essa classificação não é Alex. Às vezes você encontra na literatura a pessoa falando implante curto de 8 milímetros. E é um parâmetro que não é muito aceito assim, é mais aceito 6, 7, 5, tudo bem, 4, mas 8 já é outra faixa. Nós estamos falando de 8 para baixo e o stand de 8, 9, 10 para cima. Então aí já se aproximou um pouco mais com 95. E olha o implante curto ficando com 98, desculpe, e o implante curto ficando com 96,5. Então ele diz que é significativamente o resultado menor do que os implantes, né, após 1, 2, 3 anos. E novamente ele também, quando ele falou em termos de perda do osso em torno da implante, ele não citou os 5 anos, só citou na taxa de sobrevida. Não ficou assim muito claro. Mas é também um trabalho de referência muito interessante. Tem um outro trabalho de meta-análise. Agora, eu botei isso até pensando mesmo que você iria querer falar sobre isso. Nos implantes curtos de 6 milímetros ou menos, aí dá certo. Né? E longos maiores do que 6 milímetros, vamos botar 8 milímetros. É um trabalho de meta-análise, que eles foram fazer todos os trabalhos que tinham um grupo controlado, randomizado e controlado. E eles João, eu acho que a única empresa que tem implante de 4 milímetros é a Straumann, né? Não, tem outros. Eu acho que a Bicon tem. Eu acho que tem outras. Inclusive, essa é um pouco da realidade. Eu vou lhe dizer que a Straumann começou a fazer muito as coisas que o outro já tinham, entendendo? Tipo, por exemplo, o BLT era uma ideia que outra companhia já tinha, não sei lhe dizer, ela começou a fazer. Quando ela tem o Tissue Level, que é o melhor implante que existe hoje, até em estudos em relação com resultado de inflamação em torno, perda de osso, ele é o melhor que tem até hoje. Até o próprio Bond Level da própria companhia perde para o Tissue Level. Então, ela foi porque tem necessidade de dentista, mas ela não foi que começou com 4 milímetros, não. Ele fez esse estudo comparando esse número de casos similares abaixo de 6 milímetros e acima de 6 milímetros. Então, quando ele viu a proporção desse daí, após uns 5 anos, variou significativamente. Vocês estão vendo aí o resultado, né? Para os abaixo de 6 milímetros, 8,6%, 86,7%, enquanto os outros 95% a 100% com 5 anos. Né? Esse foi mais ou menos a taxa de sobrevida, ou seja, mostrando que até o mais longo tem uma perspectiva de um tempo maior. Né? E a prótese variando de 90 a 100, 95 a 100 nos grupos mais longos, respectivamente. Esse ele cita os resultados. E ele tem como conclusão dizendo: o implante, a sobrevida foi de 96% para os implantes curtos e 98% para os implantes longos. Realmente, os implantes longos estão numa faixa, veja a variação do implante longo agora, de 95% a 100%, e o outro de 86% a 100%. Mas é em função de 1 a 5 anos, né? Em função. 1 a 5 anos, vou voltar ao outro. Né? Aqui ele estava só estimulando, ele já tinha uma prévia aqui do que seria. Agora já são com 5 anos. Mas mais na frente nós vamos mostrar acima de 10 anos. Está entendendo? Um tempo maior. E é dentro dessa perspectiva que está aí dos 98% dos implantes longos. Esse é um trabalho que não pode deixar, que é do ITI, que é um consenso, é o último consenso assim, que foi feito sobre os implantes de comprimento, né? Então, vamos citar mais em relação ao comprimento, ao implante e ao diâmetro, nas duas situações. Eles fizeram a revisão para poder saber quais são
os pontos, os fatores clínicos radiográficos, que hoje em dia dentro da dentística, e distribuiu em grupos para a realização do consenso. E o que foi que eles encontraram? Eles encontraram o quê? Implante com menos de 6 milímetros revelou uma taxa de sobrevida, voltou para 86,7% dos trabalhos, enquanto o estante de 95 a 100. Tá? E aqui eu frisei mais abaixo, ele agrupou os implantes de diâmetro reduzido em 3 grupos. Grupo 1, categoria 1, menos 2 milímetros. Categoria 2, entre 2,5 e menos de 3,3. E categoria 3, de 3,3 a 3,5. Então, quando ele vê a média de sobrevida das categorias, você pode ver, obviamente, a diferença que existe entre a categoria 1 e a categoria 3. Realmente, é significante de 94,7 a 97,7. Né? E eles concluem dizendo que o implante de diâmetro curto é uma opção válida em situação de perda para evitar possível mobilidade associada com outros aumentos cirúrgicos, né? Enxerto, bloco. Mas eles revelam que tem uma variedade de sobrevida, assim, não consistente, né? Varia muito. E ele aí tece sobre implante de diâmetro reduzido, fala de 2,5, mas não fala especificamente do 3,3, não deixa um ponto bem específico. É muito interessante isso. Por quê? Porque, vocês vão ver, nós trabalhamos muito com implante de diâmetro reduzido. Nós temos uma história, vocês vão ver mais na frente aí, de implante de diâmetro reduzido. Aqui é um caso de 1999, que é, como nós falamos, né, é um caso para usar implante de diâmetro reduzido. E assim nós fizemos a ausência. Esse é um caso muito interessante de um excelente ortodontista aqui de Aracaju, ele não está mais conosco, morreu muito jovem. Teve a ausência de laterais, a genesia. O que foi que ele fez? Os caninos estavam no lugar da genesia. Ele botou o canino na posição do canino e abriu espaço para colocar o lateral. Eu não vou entrar em detalhe nos procedimentos cirúrgicos, tinha algumas técnicas que foram feitas, vocês estão vendo a posição das raízes. E esse paciente eu controlei durante uns 5 ou 7 anos. Ela apresentou um problema de estresse, o ano passado, muito sério, que teve mobilidade em todos os dentes. Apenas isso aí 20 anos depois, apenas os implantes não sofreram mobilidade. Ela tinha mobilidade por contato, apertamento em todos os dentes, menos nos laterais, que são os 2 implantes. Teve alguma perda óssea, né, devido a todo esse momento, mas fizemos um ajuste com um protesista que eu trabalho, que é o Dr. Marcos Seabra, que é excelente. Ele fez um ajuste oclusal e não precisamos, não mostrei radiografia nem nada, ela teve perda. Isso é um caso para estudar mais longo, não tão rápido agora. E terminou ajustando e dando conforto e voltando à estabilidade oclusal. Também, aqui está um outro caso, de 1997, pluragenesia, tanto na arcada superior e inferior, onde foi reabilitada com implante de diâmetro reduzido. Isso aí praticamente é 18 anos depois. É uma dentista, né, tá com seu sorriso aí impecável, que nem percebe muito qual é o dente que ela realmente está usando implante aí. Mostrar aqui um caso no inferior, né, que é no caso do implante de diâmetro reduzido, que a gente faz a cirurgia e não foi feito nenhum alargamento de reborda nem nada. Com a colocação dos implantes e a colocação de biópsia, um osso sintético por volta, essa gengiva se molda e se acomoda nesse formato que vocês estão vendo aí. Né? Bonito, viu, caso, viu, João? Esse é muito, muito bonito, porque o encanto disso, eu não me canso de admirar toda essa... Esse é o tissue level, né, que a gente fala. Eu não me canso de admirar qual relação boa do tecido gengival com o implante, né? Como ele você veja acomoda adequadamente ao acomoda. retorno. Você veja o seguinte, se você prestar atenção na fotografia antes de colocar os implantes, a incisão foi dada em cima da crista, mais paralingual. E essa faixa de gengiva mais aderida é ela que está hoje aqui por vestibular
dos implantes, certo? Que para dar essa estabilidade para não haver retração. Bom, essa tabela é um clássico que foi de um trabalho que nós fizemos, onde a gente desejou fazer aí o quê? Foram trabalhos da literatura, né? Trabalhos de 97 do Busa clássico, Levine 2002, 2005, 2009. Vários estudos diferentes com quantitativos, e do lado, a última coluna à direita é a taxa de sobrevivência, ou seja, você tem um osso, como aqueles que você viu agora, o osso alveolar suficiente, e coloca um implante de diâmetro regular. Tá? Tem um quantitativo de implantes. Então, depois nós fizemos a média de número de implantes e a média de uns 5 anos, o do Rocuso e o de 1 ano. Quando você vai ver, o total de número de implantes foram 583. São implantes regulares em osso que tem osso suficiente. Deu uma média de acompanhamento de 5 anos, uma média boa, mas baixa, e com um resultado de 96,2% em taxa de sobrevivência. É a média dessas taxas de sobrevivência desses autores. Quando a gente vai para um implante de diâmetro reduzido, que nós temos vários trabalhos clássicos aí, e o nosso de 2007, que nós chegamos a apresentar no simpósio, é uma análise, é um estudo retrospectivo. Então, quando você faz essa contagem, essa média, são 309 casos. Olha, desses 309 casos, 194 foram nossos trabalhos. O nosso tempo foi de 1 a 8 anos. A média foi de 7 anos, então é uma média já maior do que o anterior, que foram 5 anos. E olha a taxa cumulativa de sobrevivência. A nossa é 98,3%. Tá? E mesmo sendo uma taxa alta essa dos nossos casos, mas devido a de 86,6 caiu a taxa, a média para 94,7. Aqui está o C94 nosso e a nossa taxa cumulativa de sobrevivência. Quando você coloca numa mesma tabela os mesmos grupos, né, você nota que, apesar do grupo 1 ter um quantitativo maior, mas ele teve uma taxa cumulativa maior, mas teve um tempo de acompanhamento um pouco menor, variou de 4 a 7. O outro são situações mesmas, osso suficiente, um para botar um implante regular e o outro para um implante de diâmetro reduzido. Vocês viram, eu fiz questão de frisar ali antes, caiu a taxa por causa daquele caso de 86, muito antigo. Mas, se fosse nos basear pela nossa taxa, dos nossos casos, nós teríamos 98,3%. E uma taxa boa, João, porque é sem espessura óssea. Não, sem espessura. Sem mexer, sem fazer procedimento. É isso, então... É uma taxa muito boa, 94. Muito boa, né? Também. Mas poderia ser melhor, né? É muito boa também. E aí, quando você vê uma região que o implante foi... Agora, o que é que eu quis acrescentar aqui? Nessa grupo 2, só para vocês compararem, com o tempo de acompanhamento de 7 anos, foram todos os casos em que foram realizados um enxerto ósseo e depois de 7 anos a taxa de sucesso, a taxa cumulativa de sobrevivência foi 78,9%. Então, essa tabela aqui, até o orientador dos meus trabalhos, meu amigo pessoal, né, que me orienta nesses trabalhos, o professor Dr. Maurício Araújo, que você conhece, nós dois gozamos da mesma amizade dele, quando ele viu essa tabela, ele disse: isso é uma tabela para um artigo, para desenvolver um artigo sobre isso, que é muito interessante, né? Osso suficiente com diâmetro regular, enxerto com diâmetro regular, osso suficiente com implante de diâmetro reduzido, ter essa variação. É muito interessante isso. Mas muito vamos lá, essa é a nossa casuística. Aí vocês têm uma linha do tempo, quando nós começamos a trabalhar, e fizemos esse levantamento até 2018. Tá? E o que é que nós vemos aí? Existiram as variações dos modelos de implante, né? Conforme a época, por exemplo, de 94 a 98, eu só usei esse de superfície tipo S. 98, isso é a superfície em volta do implante. Eles foram se aprimorando. E agora, em 2011 a 2019, né,
praticamente contado até o ano passado, ele está sendo usado o rock sólido, que é uma superfície mais dura para maior resistência. Então, nós fizemos no total de 2.551 implantes. Isso eu estou falando agora todos de diâmetro reduzido. O diâmetro regular não está. Por que é que eu quis trazer isso para vocês? Para vocês, já que nós estamos falando em diâmetro reduzido e implante curtos. O curtos você já viu as taxas lá. E como minha experiência maior é com diâmetro reduzido, eu quero aproveitar para mostrar a vocês o diâmetro reduzido. Porque realmente, para cada, vamos dizer assim, Alex, para cada 10 casos de osso estreito e pouca altura, nós temos muito mais ossos estreitos do que ossos curtos. Ou seja, tem possibilidade de você colocar mais implante de diâmetro reduzido do que implante curto. Né? Principalmente então, em região anterior. Exatamente. Né? Sendo que esse implante de diâmetro reduzido a gente pode usar tanto anterior como posterior. Exatamente, isso mesmo. Correto. Aí a nossa casuística de só implantes de diâmetro reduzido que foram inseridos nesse período. Mas eu botei um total geral. Slide. Tá aí no último ainda. Tá aquele. Nossa. Tá tudo em casa. Bom, como nós estávamos falando, né, nessa proposta daqui, o que é, voltando a falar, se vocês prestarem atenção, o que foi que aconteceu com a evolução, com o passar do tempo, a evolução do meu tratamento cirúrgico? No início só tinha 3.5, eu usava, depois comecei a usar o 4.1, mas começaram os problemas de osso estreito. E o que aconteceu? Hoje a minha casuística praticamente dobrou, né, de todos os 3.627 implantes colocados até dezembro de 2019 na nossa clínica, 65,1% é 3.3. Ô João, e o de 2.2 você usa? Não. É 2.2, né, das traumas? Tem um 2.2 também, que pode ser utilizado, mas tem algumas poucas indicações, né? Mas tem indicação, é muito pouca. Eu posso lhe dizer que são 26 anos de implantes, não senti falta dele, né? Porque ficam criando coisas, ao invés de aprofundar o que já tem, dizem que é força do mercado, exige isso. Eu tenho, nesses últimos 10 anos, você vê a casuística, você vai ver mais do grupo nosso epidemiológico, 74,1% é o sexo feminino. A média de idade, é 54 anos. Mas o cliente que colocou o implante mais velho comigo tinha 98 anos. Ele estava de prótese, é pai do meu colega e amigo e irmão Marcos Seabra, que faz as próteses para os meus implantes. Eu coloco, e ele disse, bem, vocês vão deixar eu completar meus 100 anos de prótese? Não, eu quero implante também. E nós colocamos. Ele ainda comemorou 100 anos e antes do 101 ele faleceu, ele partiu. Mas é o cliente mais antigo que nós colocamos implante. Tá? Legal. Agora, aqui veja bem, essa tabelinha é uma coisa bem mais, vamos dizer assim, profissional, mostrando o seguinte, de todos os casos de implante de diâmetro reduzido, que eu precisei fazer alguma técnica cirúrgica para colocar o implante. Na realidade, apenas 1,8% de todos os casos, dos 3.054, eu precisei fazer alguma cirurgia antes para colocar o implante. Tá? Enquanto que, com o implante de diâmetro reduzido, eu consegui colocar sem cirurgia, esse S/C sem cirurgia, 57% dos implantes de diâmetro reduzido, eu consegui colocar sem precisar fazer uma cirurgia paralela, né? É simultânea, ou seja, esse é a expansão de enxerto autógeno, 2 casos. Esse é C, a expansão cirúrgica. Esse é I, extração imediata, tá entendendo? E é C sem cirurgia, como aquele que eu mostrei da foto dos dois na região molar. Agora,
Quantos nós fizemos dos 3.054? Coroa unitária, ponte fixa, prótese sobre o implante e 32 pacientes saíram do controle, né? Mudaram de estado, não retornaram mais para tratamento. Então, basicamente, a coroa unitária nós trabalhamos muito, apesar de ter muito mais procurando fazer, mesmo na região posterior, fazer coroa unitária do que ponte fixa. Tá? Praticamente 55,3% dos casos são coroas unitárias. Falhas, a gente tem que falar das falhas. Com certeza. Dos 3.554, é uma coisa, viu, Alex, que eu sinto falta. Eu estava assistindo uma live de duas pessoas muito excelentes profissionais, inclusive um está morando no exterior. Eu mandei para você, o outro é amigo meu pessoal. Material excelente, mas o que eu sinto falta, sinceramente, é de você ter um conjunto para mostrar. Está entendendo? Você faz a técnica e diz, dessa técnica eu fiz em 50 pessoas, em 100 pessoas, obtive isso, notei isso. Não, mostrar a técnica como faz, é muito difícil fazer aquelas técnicas, eu não sei se eu tenho capacidade. Agora, eu gosto de você pegar 50, 100 casos e juntar 1.000, 2.000, 500, está entendendo? Então, aqui, ó, de 2.354 casos onde foram colocados os implantes 3.3 diâmetro reduzido, nós tivemos perda por infecção de 57, periimplantite de 40, que nós realizamos tratamento. Né? Mas perdeu ou ainda continuou com a periimplantite? Você fez tratamento eficaz? Não, aí esse daí a gente considera uma falha, mas não teve perda. Tá. Perda praticamente da infecção, do trauma e de fratura. E 15 casos de fratura. Né? Então, 2,4 com infecção, 1,7 com periimplantite, porque saiu de foco aí, e 0,6 de fratura. Nós estamos fazendo um trabalho de 20 anos, eu estou dizendo na sua plataforma pela primeira vez, tá bom, nós vamos fazer um trabalho de 20 anos para mostrar todo essa casuística, todo esse relatar. Vamos botar no paper mesmo sobre isso, 20 anos de implante de diâmetro reduzido. Você é o primeiro está sabendo, já começamos a fazer esse trabalho para apresentar dentro desses resultados. Tá? E aí, para vocês terem uma ideia, a distribuição desses implantes, maxila, região anterior, posterior, mandíbula anterior, posterior, e em 1994, a quantidade de implantes e tipos de superfície que foi usado em cada grupo, separado. O ano é quando coloquei o primeiro da superfície específica, e o total deles, e quanto está na maxila e na mandíbula dos nossos clientes, anterior e posterior. Tá? Então, você vê aqui, na região posterior, tanto da maxila como da mandíbula, está o maior número de casos. Na região posterior, quando se diz que implante de diâmetro reduzido não pode ficar, dizia, né? Porque esse ano eu assisti uma live no começo do ano, de um grande professor lá da Suíça, dizendo o seguinte, que ele começou a colocar o ano passado. E vocês podem ver que nós estamos trabalhando já, vamos botar aí desde 1998, é a data-chave que eu falo, quando eu comento, quando nós foram os primeiros trabalhos, a partir de 1998, nós já estamos usando na região posterior. E veja o nosso quantitativo até hoje, dos 2.557 casos. Esse tratamento de superfície que tem aqui, modelo, é do implante trauma. Exatamente. Todos são implantes trauma. Bom, foi oportuno você lembrar isso. Todos esses implantes é de uma marca só, porque é importante frisar, porque isso diminui o viés, né? Se você tem vários implantes, você não pode medir. Você tem que medir por partes, por blocos. Aí não, você mede todos porque é do mesmo tipo de implante. Só muda a superfície, por isso que eu separo a superfície. Tá? E a taxa de sobrevida, 97%. Tá certo? Quantos anos, João? 26 anos. 26. Foi em 94. Tá ótimo. 26 anos. Né? Eu gostaria que tivesse 98, 98. Não, tá perfeito. Não, tá eu bom, falo aqui, eu falo para os alunos, João, que tem o sucesso imediato e o sucesso a longo prazo. O sucesso imediato é como ocorre a osseointegração. E o sucesso a longo prazo, que boa parte desses implantes que são colocados não vão chegar nem a 10 anos.
Mas a gente tem que abrir aí um parêntese, porque esse implante que a gente trabalha aí é um implante diferenciado. Verdade. Essa taxa sua de 26 anos, realmente estou aqui abismado. Muito boa, maravilhosa mesmo. É Parabéns. uma taxa boa, né? Obrigado. Eu atribuo a Fora quê? da curva. Não, eu atribuo a quê é isso? Tudo bem, a cirurgia tem um fator, mas para mim, sinceramente, o grande fator é o equilíbrio da prótese e o paciente com higienização, tá? Manutenção, deixar bem claro aqui, João, que os pacientes que você opera, a gente já conversou em outra oportunidade, são pacientes que você tem um carinho de ligar para o paciente para fazer a manutenção desses implantes. Alunos, vocês estão assistindo agora, não é só para fazer a instalação do implante, a confecção da prótese, é acompanhar o paciente a longo prazo. O segredo também é esse. Você está vendo aqui você 26 casa, anos. Né? Você casa com o paciente. Casamento. Você está vendo aqui uma pessoa, um profissional, trabalha com material diferenciado. Tem essa questão do controle do seu paciente. 26 anos é uma taxa maravilhosa. 97% de sucesso. Isso aí é muito bom, fora da curva. Então você também tem que fazer isso. Exatamente. E um aspecto importante que eu tenho ficado um pouco até aflito desde o ano passado e agora agravou. Eu estou notando, devido todo o estresse já vinha, agora só foi reforçado. Atenção para todos os casos grandes. Comece pelos casos grandes. Os apertamentos, tá entendendo? As desgastes de superfície começa a afetar os implantes, vai ser grande e ajuste oclusal. Nós temos já vimos montando um protocolo, parece que a gente estava adivinhando. Eu vinha começando a observar um apertamento, maiores perda de osso em torno do implante, de casos até mais novos, pessoas muito tensas. Então, eu até tenho falado com o Marcos para como faria um curso demonstrativo de técnica de ajuste oclusal. O ajuste oclusal é mais do que importante atualmente. Manter o ajuste oclusal periódico. Bom, vamos lá, João, continuar. Esses casos grandes, você finaliza com uma placa também, de acetato de 2 milímetros? Para proteção? Não. Eu sou da escola de que é dente com dente com implante ou implante com implante. Da escola do Dr. Daniel Lasky, que ainda é vivo lá em Richmond, Virgínia, que eu estudei com ele, passei lá um bom período com ele. Ele disse que, meu filho, a placa ela é boa realmente na crise, para dar um alívio, mas você tem que resolver o fator psicossomático, os vários fatores, multifatorial. Ela serve para um alívio, serve para um momento, mas o dente foi feito para ficar num contato entre eles, sem precisar ter um intermediário. Então você pode até usar, sim, abra uma exceção. Para quem é clássico bruxismo, que tem o bruxismo, aí sim, eu aconselho a usar a placa quando estiver na crise. Tem duas, né? Quando uma quebrar, vem e já faz, para ter sempre uma de reserva. Mas quando não estiver na crise, não usar. Porque eu não sou adepto nem para dente natural, porque, aproveitando isso, eu quero deixar um ponto aí para quem estiver ouvindo, para aluno, para fazer uma interrogação. Eu estou com a hipótese na cabeça do seguinte: todos os dentes, como os nossos, nós não fizemos tratamento ortodôntico. Nossos dentes vivem em oclusão, enorme oclusão, sem estar presos um ao outro, certo? É assim que é o natural. Hoje, qual é a minha pergunta? Por que permanecer tanto tempo com essas contenções ortodônticas? Você imobiliza um grupo de dentes, ou seria, antes de você fazer isto, eu queria chamar um pessoal de ortodontia para fazer um trabalho e fazer o quê? Fazer um ajuste oclusal de intercuspidação máxima e controlar por meio de algum meio de fotografia, de escaneamento, o que quiser, para ver as movimentações desse dente. Já porque aí não... Diga. Vai falar. Tá entendendo? Porque não existe, lógico, os dentes não foram feitos. Eu estou com um caso, parece uma coisa, isso tem me instigado. Aí eu acabei de receber uma paciente de São Paulo que está usando contenção e os caninos saíram de posição, contenção inferior. Então,
O problema não é a contenção dos dentes inferiores. O problema é que precisa ter, após a regularização axial e longo eixo dos dentes pelo ortodontista, ir para um protesista para fazer a máxima intercuspidação possível, até o ajuste oclusal mais que perfeito. Eu tenho me perguntado muito, né, sobre esse aspecto, né? A mesma coisa, por exemplo, veja aí, quer ver uma coisa? Lá atrás, um implante alemão foi criado, chamado IMZ, para ser colado ao dente. Não pode, porque o dente tem mobilidade, né? Como um pistão de carro que sobe e desce, não perceptível, mas real, e o implante é fixo. Como é que você pode prender uma coisa fixa a uma coisa nova? Não deu certo, não deu outro. Você está entendendo? Então, a mesma coisa disso, eu tenho questionado. É bom que eu já estou com contato de um excelente ortodontista, também está com essa mesma ideia. Eu não sou ortodontista, eu só quero provocar um trabalho científico nesse sentido. Isso. Eu vejo muito acúmulo de placa, com dificuldade do pessoal. Não é por isso, porque não é natural. Não é natural. A gente tem que devolver a naturalidade, como a natureza, o que é natural. Esse é aquele caso, só para mostrar, aí deve ter no mínimo 5 anos, os dentes em posição, lá, bem feito. Veja que trabalho de prótese belo, né? Bonito. Veja a gengiva como permanece intacta. Parte de tecido keratinizada. Esse trabalho daí, você que é de curso, que eu vou dar uma dica. Existe, para fazer um trabalho nesse sentido, de puxar a gengiva keratinizada de lingual para vestibular, para não evitar uma cirurgia de enxerto. Você não entendeu? E fica aí, ó. Pessoal, a gente acabou de assistir uma aula lá de Aracaju, membro do ETI. O que é o ETI, João? International Team for Implantology, da Suíça, né? É um grupo hoje somos quase 17 mil membros, distribuído em 58 países, né? Ele está distribuído hoje. No Brasil, nós somos 1.200 membros. E agora vai ficar mais fácil para tornar membro, porque pela primeira vez o grupo da direção que está lá, rapaz, conseguiu parcelar em 3 vezes. Então isso vai facilitar demais para todos nós aqui. Perfeito. Qualquer informação a gente pode tirar, se você tiver alguma dúvida. Então a aula que você assistiu aqui, realmente de alguns casos que a gente pode solucionar tanto com implantes curtos e implantes reduzidos, diâmetro reduzido. E você vê que o sucesso desses implantes, o segredo, além de ter uma habilidade técnica cirúrgica, trabalhar com material bom, é a questão da manutenção desses implantes, que eu falo toda vez batendo aqui na tecla. Manutenção de implante, manutenção de implante. Parece besteira, mas muita gente não faz isso. Instala o implante, bate nas costas e tchau. E tchau, é verdade. Tem que fazer a manutenção. E agora, além da manutenção, tem a necessidade do ajuste oclusal. Tem outra segredo também. Isso aí. João, muito obrigado por essa verdadeira aula com embasamento científico. Eu é que agradeço. Muito obrigado mesmo. Aí do que precisar. Você é o irmão que Deus me deu. O irmão mais velho que Deus me deu. Obrigado, pelo mais velho. Muito obrigado. Estamos às ordens. Muito obrigado. Tchau, tchau.